Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, esse é o Cozinha Natural Criativa. A receita de hoje nós vamos fazer bolo vegano, super simples. Mas antes de começar, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui para você não perder nenhuma das minhas dicas e das minhas receitas. Todos os dias tem dicas novas no canal. E para começar, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre bolo vegano. Por que, Patrícia, que eu vou fazer um bolo vegano? Talvez você esteja se perguntando, caso você não seja vegano. Bom, tem vários motivos para que você deveria fazer um bolo vegano, mas eu vou citar alguns motivos. Primeiro, é muito mais fácil fazer um bolo vegano do que um bolo tradicional. Então, se você está começando na culinária, se você está aprendendo a cozinhar, é muito mais simples. As chances de dar errado em um bolo vegano são muito menores do que um bolo tradicional. Você não tem que bater clara em neve, você não tem que se preocupar com o cheiro de ovo no bolo, é muito mais simples. Segunda coisa, é muito mais econômico. O bolo vegano é muito mais barato do que um bolo tradicional. Terceiro motivo, é mais saudável. Então, caso você esteja numa transição alimentar, se você estiver procurando opções mais saudáveis, o bolo vegano ele pode ser muito mais saudável do que os bolos tradicionais. E também por questões de saúde, caso você seja intolerante à lactose, caso você tenha alguma alergia ao ovo, então o bolo vegano também ele é um bolo mais inclusivo, né? Qualquer pessoa pode comer o bolo vegano. Eu particularmente só faço bolo vegano porque eu acho muito mais simples. Depois que eu aprendi a fazer, gente, é mamão com açúcar, rapidinho você faz. E eu quero deixar aqui para vocês hoje duas receitas, que na verdade é 2 em 1, tá? A gente vai fazer a mesma base para 2 bolos e no final nós vamos ter 2 bolos diferentes. Eu gosto de fazer bolo sempre na minha casa, adoro cafezinho com bolo, aquela coisa que lembra família reunida, um cafezinho com bolo, eu acho delicioso. E eu sempre faço bolo toda semana e eu gosto de guardar esse bolo. Dá para você congelar, dá para você deixar na geladeira, para você ter aí bolo por 2 semanas. Então assim, vale a pena você fazer, tirar um tempinho, faz o seu bolo em casa, é muito mais saudável do que aqueles bolos de padaria, do que bolo de supermercado, industrializado, que você não sabe o que tem dentro. Então assim, é muito mais saudável você tirar um tempinho, fazer o seu bolo, não vai estragar. Ah, Patrícia, eu moro sozinha, se eu fizer um bolo todo vai estragar. Não vai estragar. Pode deixar na geladeira, confia, deixa na geladeira e todos os dias você pode ter a sua fatia de bolo para o seu café da manhã, para o seu café da tarde. Super simples, barato e muito mais saudável, tá? Então, vamos começar a fazer o nosso bolo. Existem aí dezenas de receitas, dezenas de dicas. Nós vamos fazer hoje um bolo simples, é um bolo de café da tarde, aquele bolinho de vó, bem simples, tá? Depois eu vou ensinar outras técnicas, outras receitas. Dá para fazer bolo sem glúten, dá para fazer bolo de tudo quanto é jeito. Hoje em dia a confeitaria natural, saudável, já está super desenvolvida, né? Então dá para, nossa, tem aí uma infinidade de produtos para você usar no seu bolo, para deixar cara de festa, bolo confeitado, dá para fazer de tudo, tá? Aquela ideia antiga que as pessoas tinham de que bolo natural, saudável é ruim, não tem gosto. Bolo vegano é ruim, não tem gosto. Mentira, tá? Isso é coisa do passado. Hoje a gente mal dá para perceber uma diferença de um bolo que nem dá para perceber a diferença, para falar a verdade, tá? Se o bolo é bem feito, ninguém fala se é vegano, se não é. Bolo bom é bolo bom, né? Eu sempre falo que comida boa é comida boa. Não tem títulos, não tem rótulo, né? Então esse negócio de que não tem isso, sabe? O bolo não vai ser bom, isso é preconceito. Faça e você vai provar que comida boa não tem rótulo. Comida boa é comida boa. E é para todo mundo, independente se você é vegano ou não é,
é para todo mundo, sabe? É uma coisa mais fácil, mais inclusiva. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu vou ensinar agora dois bolos, tá? Uma receita, a mesma massa. Eu vou deixar a lista de ingredientes aqui na tela para você acompanhar. Bolo é uma das poucas coisas que eu faço que tem que ter receita, até você decorar o passo a passo, tá? Então, se você está começando agora, é bom você olhar primeiro a lista de ingredientes que eu vou deixar aqui, vou deixar na descrição também, para você não se perder e não dar erro, tá bom? Então, a primeira dica para fazer qualquer bolo. Primeiro, vamos pegar todos os ingredientes e deixar na bancada. Bolo não é aquele tipo de coisa que você está fazendo e aí você fala assim, esqueci de pôr açúcar. Aí você corre, pega o açúcar e põe. Esqueci de pôr não sei o quê. Aí você... Não. O bolo você tem que estar com todos os ingredientes na sua mesa, na sua pia, na sua bancada, tá? Para não dar errado. Então, primeira coisa é olhar a lista e pôr tudo, todos os utensílios. A colher, o pote, o liquidificador, tudo. Então, vem aqui que eu vou te mostrar todos os ingredientes que a gente separou para fazer o bolo. Eu vou usar liquidificador, os meus bolos são todos de liquidificador, tá? Ninguém merece ficar batendo bolo em batedeira. Eu tenho uma puta preguiça, se eu vejo uma receita, batedeira já me dá aquela preguicinha. Então, não gosto. Eu uso liquidificador. Se você não tem liquidificador, você faz aqui, ó. Já fiz, tá? Várias vezes, porque até pouco tempo não tinha liquidificador. Então, você, ó, mexe aqui, não tem erro também. E aí eu deixei separado todos os meus ingredientes, farinha de trigo, açúcar, tudo certinho. E eu vou falar pra vocês algumas coisas, tá? Que é importante falar. Sobre o óleo. Então vamos falar sobre as substituições. O bolo vegano, pra mim, ele tem que ser mais saudável, senão não faz muito sentido, né? Então, algumas substituições. Os bolos, eles precisam de uma estrutura, né? Então, a gente tem que ter a farinha de trigo ou a farinha sem glúten. Hoje nós vamos usar farinha de trigo normal, mas futuramente também, quando você pegar o jeito, você pode trocar, colocar farinha integral, desenvolver de outras formas. Hoje vamos usar farinha de trigo tradicional. Pode ser orgânica, para deixar ele mais ainda saudável. Vamos usar leite vegetal. Então, todos os bolos veganos, você não vai usar leite normal, você vai usar leite vegetal, que você pode fazer em casa ou você pode comprar pronto. E, inclusive, eu vou fazer um leite vegetal aqui para te mostrar. E tem um vídeo meu de leite de amêndoa, que eu vou deixar aqui para você clicar e saber como faz o leite de amêndoa. E todo bolo leva uma gordura, um óleo, né? Alguns levam muita manteiga, mas nos bolos veganos todos levam algum tipo de óleo, que pode ser óleo de coco, pode ser óleo vegetal. Eu particularmente não gosto de usar óleo vegetal. Se você for usar óleo vegetal, eu recomendo você usar óleo de girassol, porque o óleo de girassol ele não é transgênico, então ele é mais saudável para você usar nos seus bolos do que os outros óleos vegetais. Eu vou usar azeite. Eu não uso mais óleo vegetal na minha casa. Eu uso ou óleo de coco, ou óleo de gergelim, ou azeite, que são os óleos que eu gosto de usar para culinária. Então, eu tô fazendo todos os meus bolos com azeite e eu acho que eles estão ficando super bons. Como não é uma quantidade muito grande, eu uso pouco óleo, então vale a pena. Então fica a minha dica, você pode usar óleo de coco ou azeite, que eu acho mais saudável. Então, separado aí todos os ingredientes, a única coisa que eu não tenho pronto é o leite vegetal. E eu vou ensinar para você como fazer leite de aveia. Leite de aveia é um leite super barato, fácil de fazer. Esse bolo ele pede leite vegetal, na verdade pode ser qualquer um. Eu vou fazer leite de aveia porque
É o que eu tenho em casa, eu acho que todo mundo tem aveia em casa. Se não tem, deveria ter, porque é um ingrediente muito versátil. Você consegue fazer 1 milhão de coisas com aveia e é barato, muito barato. Então eu vou fazer leite de aveia pra gente usar no nosso bolo, vou te mostrar. Bom, pro leite de aveia eu deixei de molho ontem 4 colheres, são 4 colheres de sopa para 1 copo de leite. Eu deixei de molho 8 colheres de aveia para a gente poder fazer o nosso leite, tá? É importante sempre deixar de molho o que quer que seja que você vai fazer um leite vegetal. Por quê? Para ele ficar mais disponível, né? Biologicamente falando, ele quebra as moléculas, né? Eu não sou química para explicar isso, mas de uma forma que fique fácil. Quando a gente coloca de molho, ele quebra aquelas moléculas e ele fica mais disponível quando você bate, ele libera mais os seus nutrientes pra gente. Então isso é importante, além de retirar também algumas toxinas comuns, né, que pode dar alguma reação alérgica. Por isso que a gente sempre fala para deixar de molho as castanhas, amêndoas e as sementes, e com a aveia também é a mesma coisa. Então eu deixei de molho ontem e eu vou jogar fora essa água e a gente vai fazer o nosso leite. O leite de aveia tem uma viscosidade, então ele fica, sabe, meio puxa-puxa assim. Então não é legal as águas quentes, a não ser que você for fazer um purê, alguma receita quente, um mingau, aí tudo bem. Aí você talvez não precise nem colocar de molho, se for uma coisa urgente, como eu já precisei também. Vai fazer um negócio assim na correria, não dá tempo de usar de molho, né? Colocar de molho. Então usa água morna nesse caso, tá? Se não der tempo de fazer, usa água morna. Mas para fazer bolo, eu não acho legal, porque vai ficar uma viscosidade. Dependendo da receita, não acho legal na aveia usar leite morno. Já fiz também, mas ele fica essa liguinha assim. Então agora a gente vai fazer ele com água fria mesmo. Como ele já ficou de molho, ele vai bater tranquilo, tá? Então eu vou botar no liquidificador essa aveia com mais 2 xícaras de água. Bom, nosso leite está pronto. Eu gosto muito do leite de aveia porque ele é neutro, então para usar em receitas ele é muito bom. Você bate aí por uns 3 minutos no liquidificador e depois coa. Pode ser numa peneira, uma peneira fina ou no voal. Eu vou coar no voal. Bom, nosso leite de aveia tá pronto, olha, super gostoso, e a gente vai guardar ele para fazer o bolo. O que eu faço com essa sobrinha, Patrícia? Porque sobra mesmo, ó. Sobra esse resíduo do leite vegetal. O que eu gosto de fazer com isso daqui? Máscara pro rosto, hidratante, põe um pouquinho de óleo de coco ou azeite e passa no rosto. Gente, é uma sensação tão gostosa porque a aveia ela tem uma ação cicatrizante. Então, se você tem uma pele sensível, agora que vai entrar o inverno, que a pele da gente fica muito sensível, guarde isso aqui na geladeira e faça máscara facial. É muito potente, muito poderoso. Eu uso bastante. Ele age como um hidratante e como um esfoliante ao mesmo tempo. Então, é uma dica para você. E tem outras coisas também. Você pode usar para colocar em receitas, pães, bolos, dá para fazer várias outras coisas, tá? Mas o da aveia, particularmente, eu adoro, estou usando, eu gosto muito de usar como máscara e esfoliante facial, muito bom. Bom, leite está pronto, estão todos os ingredientes preparados. Agora, qual o próximo passo que a gente tem que deixar pronto antes de começar a fazer o bolo? Untar as formas. Isso é muito importante. Eu vou usar 2 formas, vou fazer 2 bolos diferentes.
Eu tô usando essa forma aqui de bolo inglês, mas pode ser uma outra forma, aquele com buraco no meio também funciona. Forma pequena, tá? Esse bolo, ele é pequeno. Então, essa forma aqui, deixa eu ver se tem algum número. Ah, não tem nenhum número. Mas é uma forma pequena, não é uma forma grande, não. Então, antes de começar a fazer qualquer bolo da sua vida, sempre unte as formas antes, tá? Porque na hora que a gente termina de fazer o bolo, ela tem que ir para a forma e entrar no forno. Não dá tempo, não pode ficar esperando muito, senão o bolo vai ficar solado. Então, como é que a gente vai untar a nossa forma? Com azeite e com farinha de trigo. Eu estou usando azeite, mas você pode usar o óleo que você estiver usando para fazer o seu bolo. Qualquer óleo, tá bom? Então, eu vou untar aqui. Super simples, só passar um papel toalha, unta com azeite, depois com a farinha de trigo, tá bom? Nosso bolo, finalmente. Vamos fazer o bolo. Gente, ó, eu vou usar esses medidores e eu acho super importante você ter na sua casa, gente. Isso aqui é barato, você compra em loja de R$1,99, tá? É muito importante, por quê? Pra sua receita não dar errado. Porque são medidores padrões. Quando a gente fala assim, é uma xícara. Quando a gente fala uma xícara, é essa xícara. Porque às vezes na casa da gente tem uma xícara desse tamanho e tem uma xícara desse tamanho. Então, como é que a gente sabe qual que é a xícara, não é verdade? Então é muito importante você ter medidores padrões na sua casa para todas as receitas, porque aí não tem erro, tá? É isso aqui e pronto. Então a chance de dar errado já diminui drasticamente. E aí também tem os medidores de colher. Então esses aqui são os medidores de xícara. Tem vários modelos, tá? Isso aqui é de plástico, aqueles baratinhos mesmo. Tem esse medidor de xícara padrão e tem o medidor de colher padrão. Isso aqui é muito importante para quando você falar, meia colher de chá. Como é que você sabe o que é meia colher de chá? Então, tá aqui. Então, todas as minhas medidas desse bolo vão ser baseadas nesses medidores padrões, tá? Então, eu vou fazer duas receitas. A massa é exatamente a mesma, só no final que eu vou dar uma modificadinha nas duas, vou adicionar um ingrediente diferente em cada bolo, para ter dois bolos diferentes, né? Então, na verdade, eu vou fazer um bolo só, vou aproveitar o meu forno e o meu trabalho para fazer um bolo, mas no final eu vou ter dois bolos para eu ter uma variedade e não enjoar, né? Ter só um bolo só e não enjoar desse bolo. Então, eu tenho dois. Então, eu vou começar a bater no liquidificador alguns ingredientes. Leite vegetal. Sempre começa pelos ingredientes molhados, tá? Os líquidos. Ingredientes líquidos. Então, aqui vai ser uma xícara de leite. Já viu que ele não ficou aquela viscosidade? Ó? Água fria. Água fria. Uma xícara de leite. 1/3 de xícara de azeite, mas pode ser o óleo que você tiver, óleo vegetal. Aqui eu vou bater também o açúcar, é muito importante a gente bater o açúcar. Vou usar açúcar demerara, que é o que eu gosto. Então, aqui eu vou usar uma xícara e 1/4, tá? Eu sempre diminuo um pouco, tá? Então, na verdade,
Esse aqui já é o limite para você ter um bolo. O açúcar também ajuda a dar estrutura no bolo. Então não dá para tirar totalmente, dependendo da receita, não dá para tirar totalmente o açúcar, que senão não vai ficar muito bom. Aqui eu já diminui o máximo, tá? Para ele ficar doce, mas não vai ficar enjoativo, vai ficar o doce equilibrado. Então aqui eu coloquei meia xícara mais 1/4 do açúcar demerara. Aqui eu vou colocar uma pitada de sal, porque o sal vai ajudar a realçar o sabor para qualquer doce que você fizer, tá? Vai ajudar. Vou colocar 2 colheres de sopa de vinagre. Vinagre de maçã é o que eu gosto de usar. 2 colheres de sopa. Esse bolo não vai ovo, né? Um bolo vegano. E eu não vou usar nada para substituir o ovo. Tadã! É uma preocupação, né, de muita gente. Mas como é que eu faço com o ovo? Como é que eu substituo o ovo? Depende da receita. Tem muitas receitas que pedem alguma coisa para substituir o ovo. Chia, linhaça, várias coisas. Aqui eu já estou usando leite de aveia, eu estou usando o vinagre eu vou usar bicarbonato também. Então esses ingredientes em conjunto, ele ajuda a dar um resultado parecido com a função do ovo no bolo. Então aqui não precisa usar nada de ovo vegano, ovo não sei das quantas, não precisa. Só o que tá aqui já vai te dar um resultado muito bom. Vou dar mais uma batidinha para misturar. E agora nós vamos colocar a farinha de trigo. São 2 xícaras de farinha de trigo. Eu bati 1 xícara, agora eu vou bater outra xícara. Por que eu não coloco tudo de uma vez? Porque fica muito pesado pro liquidificador bater tudo. Então eu bato uma, depois eu bato a outra. Bom, a nossa massa tá bem lisinha, ó. Já tá praticamente pronta. Eu vou colocar aqui numa vasilha. Porque como eu ainda vou bater outro bolo, eu vou deixar aqui um pouquinho para eu finalizar no final, tá? Para não correr o risco do bolo ficar solado. Então aqui ainda falta fazer a finalização. Eu ainda vou colocar o bicarbonato de sódio. O bicarbonato, ele vai agir no lugar do fermento. Por isso que eu vou deixar pro final. Porque se eu colocar agora, o bolo vai começar a fermentar. E se o bolo começa a fermentar e eu não ponho logo no forno, ele vai ficar solado, não vai ficar bom. Por isso que eu vou deixar ele aqui reservado, enquanto eu bato a outra massa. E aí no final a gente vai misturar o bicarbonato e já vai assar. E calma, que ainda falta também finalizar o sabor, né? Esse bolo não vai ficar branco desse jeito. Ainda vou finalizar ele e vai ficar delicioso. E a massa, ó, dá uma olhadinha na massa, ela tem que ficar assim, bem lisinha, ó. Olha que massa bonita, super lisinha. Essa é a nossa ideia, tá? Então, o liquidificador eu não vou nem lavar, tá, gente? Vou usar o mesmo. Tô aproveitando bem aqui, porque gosto de aproveitar. Mas eu não vou nem lavar, porque como vai ser a mesma massa, a mesma base, não vai influenciar. Vou usar o mesmo para não ter que ficar tendo trabalho de ficar lavando toda hora. Então agora a gente vai repetir o processo. Vamos bater os mesmos ingredientes, tá? 1 xícara de leite, o azeite, o açúcar. Depois eu vou incorporar a farinha. Mesmo jeito do primeiro bolo, tá? Gente, o meu açúcar demerara que eu tava usando acabou, então eu vou substituir por açúcar mascavo, tá? Então não tem nenhum problema, apenas a cor que vai ficar um pouco mais escuro, mas isso não vai interferir em nada. Então só pra mostrar pra vocês que não tem problema, às vezes acontece, eu já tava prevendo isso, eu coloquei 2 açúcares aqui. Mas a quantidade é a mesma.
e o sal. Bom, as duas massas já estão prontas, só esperando serem finalizadas, então não coloquei o bicarbonato. Se você estiver também usando fermento, né, aí você não coloca bicarbonato. Se você for usar fermento em pó, aquele pó royal, não coloca o bicarbonato, tá? Porque senão ele vai derramar. E se você estiver usando fermento, também você vai fazer a mesma coisa, deixar para pôr só no final. Na hora que você pôr no forno, aí você mistura rapidinho e já põe. Então agora eu vou finalizar esses dois bolos. Eu tô com as duas massas neutras, coloquei os mesmos ingredientes basicamente. Agora eu vou mexer no sabor dele pra gente assar. Agora eu vou ligar o forno para ele pré-aquecer. Então todo bolo tem que entrar no forno quente, tá bom? Já vou ligar o meu forno. Se você estiver usando um forno elétrico, você pode esquentar ele a 180 graus. Se você estiver usando um forno convencional, deixa ele ligado baixinho. Quando você for colocar o bolo, você aumenta, deixa na temperatura média. Quanto tempo para assar? Aí depende, é muito complicado falar de tempo, porque cada um tem um forno diferente. O meu forno assa num tempo, o seu vai assar em outro tempo. Então, assim, quando eu estava começando a aprender a fazer bolo, eu ficava muito frustrada, porque eu olhava as receitas e aí nunca batia com o meu forno. Então, o que eu aprendi? A desenvolver o meu olhar para aquele bolo. Nunca abro o forno antes de 20, 30 minutos, porque ele não vai estar assado. Então, você começa a olhar esse bolo depois de 30 minutos. 30 minutos no forno médio, temperatura média sempre, nunca alta, nunca baixa demais, sempre no médio. Isso é uma regra que eu adquiri para mim e dá certo. Então, sempre no forno médio e depois de 30 minutos você vai lá dar uma olhadinha. Se você já vê que ele tá douradinho por cima, já criou aquela casquinha douradinha por cima, espeta um garfo lá dentro, vê se ele, né, não saiu molhado. Se ele sair sequinho, é porque ele tá bom. Se não, deixa ele mais lá dentro até ele assar, tá bom? Então, vamos fazer dois bolos. Esse bolo aqui, que tá... Tem, ó, só pra você ver a diferença, né? Esse eu usei açúcar mascavo, esse eu usei açúcar demerara, tá um pouco mais clarinho. Esse daqui, mais clarinho, eu vou usar cacau. Eu vou fazer um bolo mármore. Você já deve ter ouvido falar naquele bolo mármore. Como é que é, Patrícia? É aquele que fica uma parte escurinha com chocolate e outra parte branca. Então esse é o bolo mármore. Eu amo, é um dos meus preferidos. É bem um bolo de vó, né? Então aqui eu vou colocar nessa massa o bicarbonato. E esse bolo aqui, que eu usei o açúcar mascavo, eu vou colocar maçã nele. Maçã e canela. Então eu vou finalizar com a maçã. Com a casca mesmo, lavadinha, eu vou cortar ela em fatias. Fatias assim, ó, gente, fininha, tá? Então aqui eu vou colocar um pouco de canela para finalizar, canela em pó. Vou colocar o bicarbonato de sódio. Agora a gente tem que ser um pouco rápido para o bolo não fermentar. Uma colher de chá de bicarbonato. A gente vai misturar. Com a mão mesmo, tá? Agora a gente não precisa ligar mais o liquidificador. Ele é bem facinho de misturar. Agora eu vou pôr na forma. Bom, já coloquei a massa aqui, agora a gente vai finalizar com as maçãs. Só colocá-las por cima. Estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Já tá fermentando, tá? Essa é a ação do bicarbonato. Pronto, finalizamos um bolo. Agora eu vou finalizar o segundo bolo pra gente já assar os dois ao mesmo tempo.
Agora essa massa, eu já vou colocar o bicarbonato nela. Uma colher de chá. Nós vamos misturar o bicarbonato. E aí, eu vou colocar metade dessa massa aqui na minha forma. Só metade. Nessa massa que sobrou, eu vou colocar 3 colheres de cacau em pó. Bom, eu coloquei 3 colheres de sopa de cacau. A gente vai misturar bem e de forma rápida. Parece para esse cacau incorporar. E pronto, agora a gente vai colocar por cima dessa outra massa. Pronto. Aí, depois que você colocar a massa por cima, você vai passar o garfo, assim, gentilmente na massa, fazendo os movimentos circulares. Pouca coisa, tá? Só pra ficar um efeito mais bonito. E pronto. Agora a gente vai assar os nossos bolos. Os 2 bolos já estão prontinhos, o meu forno já está. Tem que ser rápido agora. O meu forno já está pré-aquecido. E pronto. Agora é só esperar 30, 40 minutos e eu já mostro pra você como é que vai ficar o nosso bolo vegano. Bom, gente, nosso bolo tá super assado, o cheiro tá maravilhoso. Eu vou tirar do forno pra vocês verem como é que ele tá. Ó, esse é um dos bolos, é aquele mármore. E esse é o bolo com maçã. Ficou lindo, né? Super bonito. E agora, a gente vai ter que esperar ele esfriar. Nunca desenforme um bolo quente, porque ele não vai soltar da forma. E aí você vai perder o seu trabalho e vai desperdiçar, porque ele vai ficar todo grudado na forma. E a segunda dica é nunca corte o bolo quente. Eu sei que é uma tentação, a gente já quer meter a faca e comer. Mas é importante dar essa pausa para ele poder esfriar completamente, porque por dentro ele ainda está nesse processo de cozimento. Então, se a gente abrir ele agora, o bolo não vai ficar tão legal, principalmente o bolo vegano. Ele precisa desse tempo para ele descansar, esfriar completamente e aí sim ele vai ficar prontinho. Então eu vou cobrir os meus bolos. Ups, cuidado, tá quente. Vou cobrir e vou esperar ele esfriar completamente. Depois eu te mostro, na hora que ele esfriar, eu vou mostrar pra você como é que a gente vai desenformar e como a gente faz pra guardar ele, pra ele durar mais tempo. Gente, vamos desenformar o nosso bolo, que já esfriou. Agora a gente vai desenformar ele. Lembra que eu falei, né? Sempre deixar esfriar o bolo antes de desenformar. Aí você dá uma sacudidinha assim, pra ele soltar do fundo da forma. Muito melhor do que bolo de padaria, né? Aqui a gente conhece todos os ingredientes que utilizamos. Um bolo saudável. Aqui a gente sabe tudo que foi utilizado, não tem pegadinha, não tem conservante, não tem nada industrializado. Super saudável para você e para sua família. Agora, como que a gente conserva isso? Porque eu não vou comer esses 2 bolos em 2 ou 3 dias, né? Então aqui eu já faço 2, que é para durar uma semana, 10 dias. Em casa somos em 2, então vai durar um pouquinho mais de uma semana, tá? Depende. Então, eu faço uma vez por semana, eu já faço os meus bolinhos, porque aí eu já fico com o lanche pronto para a semana inteira. Isso é muito importante, porque aí você
Tá com fome, você não vai na padaria, ficar gastando dinheiro com padaria, com coisa cara, com coisa gordurosa. Você já tem ali os seus lanchinhos prontos. Isso aqui é muito bom para você fazer para os seus filhos levarem lanche para a escola, ou para você ter aquele lanchinho em casa. É muito saudável. Mas aí, para a gente manter esse bolo, principalmente no verão, ou para quem mora em lugares quentes, eu sempre ponho na geladeira. Então, você pode congelar também, porém não é necessário, tá? 15 dias, assim, ele fica super tranquilo na geladeira, até mais. Já deixei mais de 15 dias na geladeira e ficou ótimo. Mas se você quiser por mais tempo, se você morar sozinho, ou se você for viajar, ou você quer fazer mais bolo para deixar pronto no seu congelador, para não ter que ficar fazendo toda hora, você pode congelar. E aí tem duas formas para congelar. Você pode pegar esse bolo inteiro, passar um plástico filme e um papel alumínio por cima e pôr no congelador. Ou o que eu acho mais prático é você já congelar ele fatiado. Então você vai fatiar o bolo inteiro, vai enrolar cada fatia no papel alumínio e vai pôr no congelador. E aí, para comer, você vai tirar um dia antes. Você vai deixar ele descongelar dentro da geladeira, depois na temperatura ambiente. E aí ele vai ficar perfeito. Pode congelar bolo sem problema nenhum. Mas você vai ter que tirar um dia antes do congelador e deixar ele descongelar dentro da sua geladeira, tá? O melhor jeito de você congelar é primeiro plástico filme, depois papel alumínio, porque ele protege bem para não entrar cristais de gelo, para não entrar a umidade do congelador, tá? Dentro da geladeira, só o papel alumínio já é suficiente, ou plástico filme, qualquer um dos dois. Tá bom? Faça isso, eu tenho certeza que você vai poupar muito tempo, vai ser muito prático. Na minha casa eu faço sempre, eu tenho o bolo feito toda semana e eu deixo na geladeira ou eu congelo para ter sempre ali um lanchinho pronto, caseiro, que eu amo bolinho no café da tarde, aquele costume de senhora já, eu adoro isso e sai muito mais barato e mais saudável do que ficar comprando bolo pronto, industrializado, que eu não sei como é que é feito e não faz bem para minha saúde, não é? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de bolos. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui para mim um comentário ou me manda uma mensagem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu respondo. Se inscreva no meu canal no YouTube, Cozinha Natural Criativa. Me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook, Cozinha Natural Criativa. E em breve, muitas novidades para vocês, muitas dicas e muitas receitas. Me acompanhe diariamente. Muitas dicas de cozinha prática, natural para você. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!